Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Travando Conhecimento. Meu nome é Angela de Santana. Muito prazer. É um prazer imenso recebê-lo aqui no canal. E você sabe que o assunto aqui é casos criminais verídicos. Como eu havia conversado com vocês no outro vídeo, eu estou trazendo para você a história de Marie Gilbert. É a história de uma mulher forte, guerreira, que lutou e confrontou todos, principalmente a polícia, as autoridades, para encontrar a filha dela desaparecida. E esse confronto com a polícia, com as autoridades, essa persistência dela foi no que resultou o descobrimento de mais de 10 corpos de mulheres vítimas de um assassino em série, de um serial killer. Eu vou contar para vocês uma pequena parte da vida dela, do que ela fez. Marie Gilbert, ela nasceu em 23 de junho de 1964, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. E ela viveu na Pensilvânia um grande período. Depois de um certo tempo, ela mudou para New Jersey e lá ela teve os seus filhos. Ela teve 4 filhos. E de New Jersey ela mudou para o estado de Nova York e foi morar em Long Island, que é uma região de praias, um litoral, sabe, com praias lindas, afrodisíacas. E lá ela trabalhava para sustentar, para criar os seus filhos. E quando ela se deparou com a filha dela, chamada Shannon Gilbert, de 23 anos, na época do desaparecimento, ela era uma acompanhante. E quando foi no dia 1º de maio de 2010, a filha dela, a Shannon Gilbert, ligou para a emergência pedindo socorro. Ela estava em pânico. Ela contou que ela estava com um cliente e que ela passou algumas horas na casa desse cliente, que esse cliente tinha o nome de Michael, e ele começou a ameaçá-la de morte e que ele a estava perseguindo nas ruas e que ela precisava de ajuda. Ela queria que a polícia fosse lá no local para ajudá-la. E ela estava desesperada, correndo pelas ruas. E ela corria e batia nas casas, nas portas das casas, pedindo ajuda. Então, nessa noite do dia 1º de maio,
Quando a polícia chegou, depois de mais de uma hora que eles tinham entrado em contato com ela, que eles foram fazer pergunta para as pessoas, para a vizinhança da área onde ela estava, eles disseram que ela correu, que ela estava falando no telefone, que ela estava muito desesperada e que ela desceu correndo rua abaixo pela escuridão. E ela desapareceu na escuridão. Então, a partir desse momento, ninguém mais teve notícia da Shannon. Nem a mãe, nem a polícia, ela nunca mais foi vista depois dessa noite. A polícia declarou que a Shannon Gilbert tinha acidentalmente caído no pântano e se afogado. Por quê? Quando eles foram no local, na região que ela correu, para onde ela foi, era uma região de pântano. Então, eles declararam isso, sabe, para a família da Shannon, para Marie Gilbert. E ela, a mãe e a família, não aceitaram, sabe, essa declaração, porque tinha a chamada dela, o pedido de socorro dela, da Shannon, dizendo que ela estava sendo perseguida e ameaçada de morte e que tinha alguém atrás dela. Naquele momento que ela estava fugindo de alguém. E ela contou para a polícia isso. Só, gente, que a polícia estava com chumbo nos pés, sabe? A polícia não queria fazer nada para eles. O caso da Shannon Gilbert estava fechado. E nessa mesma época estava acontecendo o desaparecimento de muitas mulheres trabalhadoras do sexo. Isso estava acontecendo desde 1990. E a polícia não estava trabalhando nos casos, não estava procurando essas vítimas, não sabia, na realidade, o que tinha acontecido com elas. O que a polícia tinha, o que ela tinha conseguido até 2010, era que as mulheres, todas as mulheres que tinham desaparecido até 2010, elas eram mulheres trabalhadoras do sexo, elas eram de estatura baixa, de 1,50 m a 1,60 m, elas eram magras, de 49 quilos no máximo, sabe? Elas eram mulheres pequenas. E elas desapareciam depois de colocar o nome no anúncio. Sabe? Fazer o anúncio, elas desapareciam logo após. Era isso que a polícia tinha. Então, como a filha da Mary Gilbert era uma trabalhadora do sexo, ela viu que a polícia estava cruzando os braços, sabe? Eles falaram, não quiseram fazer mais nada, não estavam procurando, sabe? Simplesmente quietaram. Então, ela resolveu confrontar a polícia com determinação, com garra, para defender. Ela queria
que a polícia encontrasse a filha dela, que ela tivesse uma resposta sobre o que aconteceu naquela noite com a filha dela. Então, a primeira coisa que ela fez foi procurar a imprensa, procurar a mídia, sabe? E ela começou a dar entrevista e começou a contar o que tinha ocorrido com a filha dela e que a polícia não estava dando importância, sabe? Ela começou a fazer movimentos, primeiro só com a filha dela, mas depois ela acolheu todas as outras vítimas, sabe, que tinham desaparecido, sabe, todas as outras mulheres, sabe, que tinham a mesma profissão da filha dela e que estavam desaparecidas há décadas e que a polícia não tinha feito nada para encontrar essas mulheres. Não tinha pista nenhuma de suspeito, de paradeiro, nada. Então, ela criou um movimento, sabe, ativista, sabe, para solucionar, pressionar a polícia. Ela deu várias entrevistas, inclusive para os jornais famosos de Nova York, para o New York Times. Ela deu uma entrevista, ela falou que a polícia não estava dando importância ao desaparecimento da filha dela e das outras mulheres, por elas serem trabalhadoras do sexo, que a polícia estava fazendo corpo mole, sabe, de fazer qualquer coisa para isso, mas que a filha dela e as outras mulheres eram seres humanos e elas tinham direito, como qualquer um outro ser humano, que a filha dela era amada, sabe? Que a filha dela tinha tudo, sabe? Tinha um coração maravilhoso, sabe? E que aquilo que estava acontecendo não era justo, que a polícia, as autoridades virar as costas para essas mulheres por elas serem trabalhadoras do sexo era no mínimo desumano, que elas tinham todo o direito, como qualquer uma mulher, como qualquer um ser humano. Então, eles, ela fez, sabe, passeatas, sabe, muitas passeatas. E ela participava de programa, ela e a família, as filhas dela, de televisão, onde as pessoas começaram a se envolver, e muitas pessoas juntou a ela, sabe, nessa luta, né, nesse confronto pela verdade, pelos direitos, sabe, dessas mulheres. E aí ela participou e ela ficou muito conhecida, sabe? Vários jornalistas se juntaram a ela, sabe? Advogados, sabe? Para ajudá-la na caminhada dela. Então, quando foi em dezembro de 2010, a polícia resolveu começar a fazer uma, uma procura, uma pequena procura pela Shannon Gilbert. Mas eles não foram na localização onde ela desapareceu, não, sabe? Eles quiseram ir para outro lugar, sabe? Então, eles foram fazer uma primeira
procura numa praia chamada de Praia de Gilgo. Essa praia, ela tem na orla dela uma rodovia intermunicipal, sabe? Ela é intermunicipal até um determinado ponto, depois ela se transforma uma rodovia interestadual. E é uma rodovia grande e importante, sabe? Que passa ali. Então eles resolveram começar por lá, sabe? Pela Praia de Gilgo. E nas primeiras procuras, né, eles foram com um cão cadáver. Foi um investigador com um cão cadáver. No primeiro dia, ele não teve resultado nessa praia, mas ele resolveu, sabe, voltar no dia seguinte com o cão, sabe, para fazer uma outra parte da praia. E assim ele fez. Então, quando eles começaram a caminhada, o cão detectou, farejou algo. Então, eles começaram a cavar e encontraram um corpo, um resto mortal de o que seria uma mulher. Então, chegaram mais uma equipe, né, para ajudar naquilo lá, naquela procura. Então, eles foram encontrando mais e mais corpos. Corpos estes que estavam assim, um atrás do outro. Era 1,5 km, sabe, de distância de um corpo a outro. Era um corpo atrás do outro, sabe? Foram mais de 10 corpos, mais de 10 restos mortais. Ali eram restos mortais, assim, de décadas, sabe? 10 anos, mais de 10 anos, sabe? E que foram encontrados ali. Os três primeiros corpos que foram encontrados foram identificados. Alguns foram identificados mais tarde. Mas o corpo da Shannon, da filha da Marie, não foi localizado dessa vez. Ela não estava entre aqueles corpos. Então, eles só localizaram o corpo dela em 2011 e ele estava no local onde ela desapareceu, próximo ao pântano. Então, isso quer dizer que a polícia realmente não quis fazer nada, né? E toda esse desejo, toda essa confrontação, toda a perseverança, sabe, da Mary Gilbert, que liderou, que levou a polícia, sabe, a encontrar, a descobrir esses corpos e desvendar um mistério de mais de 30 anos que aquela cidade de Long Island escondia, que era o desaparecimento de mulheres, de jovens mulheres, entre 20 a 27 anos de idade, sabe, que eram trabalhadoras do sexo. E mais tarde, em 2023, foi também a polícia chegou até o suspeito de ser o assassino em série dessas mulheres. Ele se chama Rex Hillman e ele está preso, detido em Nova York,
desde o mês de julho de 2023. Então, gente, eu tenho esse caso aí no canal, chama o Demônio das Sete Mulheres. Vocês olhem aí que tem a história completa. Então, todos, a mídia toda, sabe, a imprensa, todos, o público, chegaram, a polícia chegou à conclusão que tudo o que aconteceu, tudo o que foi descoberto foi através da persistência, da confrontação, da luta da Marie Gilbert para encontrar a filha dela, Shannon Gilbert. E quando ela recebeu o corpo da filha dela, a polícia já tinha encerrado o caso estava fechado, como ela tivesse afogada no pântano. E a Marie não aceitou isso, sabe? Ela contratou uma autópsia particular, sabe? E foi constatável, sabe, marcas no corpo da Shannon Gilbert consistente com estrangulamento. Então, ela estava lutando para que o caso fosse reaberto, sabe? Para que eles encontrassem o culpado, o assassino da filha dela. Porque ela nunca aceitou. Ela falou: minha filha não morreu afogada, ela foi assassinada. Alguém estava perseguindo ela, alguém ameaçou ela de morte, ela estava fugindo quando ela ligou para a polícia. Ela estava fugindo de alguém. Então, quando a Marie Gilbert tinha, né, uma filha, a mais nova, uma das mais novas, chamada Sarah Gilbert, e ela estava com problemas emocionais, sabe? E problemas de saúde mental. Ela estava sendo medicada. A Sarah, ela teve um bebê quando ela era jovem ainda, ela estava com 16 anos. Então, na época, em 2016, quando ocorreu a tragédia na vida da família, outra tragédia, a segunda tragédia, o filho dela estava morando com a Marie, com a avó. Por quê? Em fevereiro de 2016, a Sara estava, a filha dela, estava muito alterada. Ela estava, desde que a irmã dela, a Shannon Gilbert, foi encontrada, ela piorou muito, ela teve um colapso, sabe, mental e emocional. Então, a mãe dela tinha encontrado ela, sabe, no apartamento onde ela morava com o filho dela, a Sarah. Ela estava com o cachorro, afogando o cachorro da família, sabe, na frente do filho dela, de 8 anos de idade. Então, a Marie, ela pediu a guarda, a custódia do neto dela. Sabe, porque ela viu que a filha dela não estava bem, não estava em condições de cuidar do neto dela. Então, ele passou a morar com a Marie Gilbert.
E ela estava lidando com essa situação, sabe, com a saúde da filha dela. A Sara foi diagnosticada com esquizofrenia paranoica. Então, quando foi em julho de 2016, ela ligou, a Sarah Gilbert ligou para a irmã falando que ela não estava bem, que ela estava escutando vozes dentro da cabeça dela, sabe? E a irmã dela não podia ir até lá. Então a Marie resolveu ir até lá, sabe, para ver o que estava acontecendo. Então, quando ela chegou no apartamento, a Sara, a filha dela, a recebeu com golpes de faca, gente. E foram deferidos pela filha dela 227 golpes de facas na mãe. E ainda ela pegou um extintor, sabe esse extintor de fogo, para apagar fogo, e bateu com ele nela por várias e várias vezes, sabe? E a Mari, ela perdeu a vida dela através das mãos da própria filha, que estava doente com esquizofrenia. Então, gente, ela, ela já apresentava há muito tempo, né, muito desequilíbrio, né? Ela parou de tomar medicação. Ela falava que é, as vozes diziam para ela que a mãe dela era um deus do mal, que era um anjo do mal, sabe? Então, ela foi presa e ela foi em julgamento, sabe? Mas ela não foi acusada do crime por causa da insanidade dela, sabe? Da doença mental dela. Mas o juiz sentenciou ela, sabe, em reclusão de 25 anos, sabe, de encarceramento em hospital, sabe, psiquiátrico. Então, gente, essa foi a história de Mari Gilbert. Muito triste que ela terminasse assim. Ela não conseguiu, ela não viu, como eu disse, o culpado pelas mortes de 7 mortes que ele vai responder agora. Vai ter o julgamento dele. Mas o jornalista que era amigo da Mary Gilbert, Robert Coker, ele escreveu um livro, sabe? Eles eram muito juntos, ele acompanhou ela esses anos todos, né, de luta, e ele escreveu um livro sobre ela, sabe? E esse livro foi publicado em 2023 e a Netflix fez um filme, sabe, da Mary Gilbert. Ele está na Netflix desde de 2023, se não me engano. E o título do filme é Lost Girls. Então, se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, você vai ver com mais detalhes a vida, sabe, da Marie Gilbert, uma mulher forte, guerreira, que lutou muito e conseguiu,
fazer com que a polícia não só descobrisse o paradeiro da filha, do corpo, né? O que aconteceu com a filha dela, mas também desvendar, descobrir um mistério que há anos estava escondido na cidade. E esse caso desses desaparecimentos, dessas vítimas, são 7 vítimas que esse serial killer, esse assassino em série, está respondendo. E agora está na fase que os advogados estão procurando como eles vão fazer a defesa deles, né? Que eles vão usar. Então, eles não querem que o julgamento seja de todas as vítimas junto, das 7 vítimas, que foi o que o juiz determinou, que seja o julgamento será junto de todas as vítimas. E os advogados estão pedindo audiência, já teve uma o ano passado, e tem outra agora para 2025, em agosto, que é também, sabe, que é para ouvir e ver o que eles têm a dizer, sabe? Então, agora eles estão com esse pedido aí, sabe? Para ser separadas, sabe? Os julgamentos. Então é isso, gente. Eu espero que todas as atualizações que tiver desse caso, porque é um caso muito grande, sabe? Que só vai terminar quando tiver o julgamento, quando esse cara tiver julgado e sentenciado, sabe? Aí sim esse caso vai terminar. E assim que eu tiver novidade, eu trago aqui para vocês, tá bom? Olha, muitíssimo obrigada por assistir, tá? Por ficar aqui comigo até agora. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu like. E de novo, gente, muitíssimo obrigada por assistir.